Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Tornado em Rio Grande. Pescadores flagram um momento em que ele se formou. Meteorologista explica por que Rio Grande do Sul é atingido constantemente pelo fenômeno. Temporais no estado. Chuva forte e granizo atingem cidades do norte gaúcho. Crime no motel. Em São Leopoldo, uma imagem impressionante. O homem usa carro para matar porteiro por causa de demora no atendimento. Terceira madrugada seguida de confrontos entre frequentadores e brigada militar na Cidade Baixa. Prefeitura e Ministério Público se reúnem amanhã para debater o carnaval de rua na capital. E ainda, na série com os gaúchos que fazem parte do governo Bolsonaro, uma entrevista exclusiva com o ministro General Santos Cruz. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Uma situação cada vez mais frequente no Rio Grande do Sul. Os meteorologistas confirmam que as imagens gravadas por pescadores em Rio Grande são mesmo de um tornado. O fenômeno foi avistado na tarde desta terça-feira. A pescaria dos três amigos foi na localidade de Santa Isabel, perto de Rio Grande, no sul do estado. De repente, eles viram o tornado no horizonte. Ele vinha vindo na diagonal em direção a nós, né? E veio aumentando a proporção dele, né? E veio vindo. Mas o susto logo passou. Nesse meio tempo ele mudou a rota e foi enfraquecendo e parou. Para esta meteorologista, trata-se realmente de um tornado. Tínhamos vários dias de muito calor, isso faz com que a atmosfera concentre muita energia e uma das formas de drenar essa energia é o tempo severo e o tornado está dentro dessa escala de que a gente classifica de tempo severo. O fenômeno surge a partir de nuvens de tempestade com cerca de 10 quilômetros de altura. No interior, a chuva, granizo, correntes de ar subindo e descendo e também na horizontal. Esta movimentação pode dar origem a um funil em rotação que, ao tocar o solo, recebe o nome de tornado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte da Argentina, Paraguai e Uruguai formam a segunda região de maior probabilidade de ocorrência de tornados no mundo. Só perde, claro, para os Estados Unidos. Mas vale ressaltar que por aqui o fenômeno costuma ter curta duração e ser de baixa intensidade. Todo ano são registrados casos em solo gaúcho, mais comuns em estações de transição como outono e primavera. Apesar de pequenos, quando atingem áreas urbanas, causam destruição. A meteorologista explica que a cada 100 nuvens de temporal, uma pode dar origem a um tornado. Tem ar quente, tem umidade, tem queda na pressão atmosférica, então são vários fenômenos que se formam aqui, trazendo essa condição de tempo severo. E o tempo severo é justamente nuvens de tempestades que dão origem aos tornados. Impressionante, hein? E daqui a pouco você vai ver granizo atinge cidades do norte do estado. E ainda a previsão completa do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Agora vamos à redação. A Prefeitura de Porto Alegre e o Ministério Público têm um encontro marcado amanhã para debater o carnaval de rua da cidade, principalmente a Cidade Baixa. Luciane Coleman, essa foi mais uma madrugada de confrontos entre brigada militar e não são folhões, Nicolina. Então, são marginais, baderneiros, pessoas que vão para lá, não é para comemorar carnaval, não é para fazer festa, Lu. Não é, né, Felipe? É para causar confusão mesmo. Boa noite para você, boa noite para os telespectadores. Nós mostramos ontem, na verdade, um evento organizado, né, que aconteceu de tarde, reuniu famílias, jovens, crianças, lá na Rua da República, ali na Cidade Baixa. Só que aquela festa bonita terminou por volta das 9 horas da noite, conforme acordo entre Ministério Público e Prefeitura. E aí, mesmo assim, muita gente não obedeceu à dispersão, continuou por lá. Outras pessoas chegaram após o término da festa dos blocos e aí o resultado foi esse. Mais uma noite de confronto entre vândalos e o choque da polícia. Essa foi a terceira noite consecutiva que o bairro virou esse cenário de guerra, de confusão. As ruas ali só foram liberadas totalmente por volta das 2 da manhã. Lembrando que foram pelo menos 3 pessoas presas nas últimas noites por furtos ali na região. Na reunião que acontece amanhã, Felipe, Guarda Municipal, secretarias, Brigada Militar e o Ministério Público, eles devem avaliar as ocorrências do feriadão, fazer uma avaliação
de como Sim. foi o carnaval até aqui, né? Lembrando que a programação segue até o dia 24 de março, mas entre os blocos previstos não tem mais nenhum ali no coração da Cidade Baixa, que é ali na República, Sim. né? Nessa região onde aconteceram esses confrontos. Vamos aguardar a reunião de amanhã, portanto, para saber quais são as definições da Prefeitura, e uma possibilidade é que o carnaval seja todo ele transferido no próximo ano, inclusive para outro local, como, por exemplo, a Orla do Guaíba. O ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, é o entrevistado de hoje na série com os gaúchos que fazem parte do governo federal. Nascido em Rio Grande, ele saiu do Rio Grande do Sul aos 15 anos de idade para estudar em Campinas, na Escola Militar. Conosco hoje o secretário de Governo, General Santos Cruz, para falar a respeito de política e também da relação dele com o Rio Grande do Sul. Por que o senhor saiu do Rio Grande do Sul? Bom, naquela época tinha que conseguir uma saída de vida, era o momento de definir a vida, a saída profissional, etc. E o Exército era uma das opções. Por que Campinas e não o Colégio Militar de Porto Alegre? Porque eu não tinha, naquela época, não tinha as condições legais que o colégio aceitava seus alunos, né? Então, eu me submeti a um concurso público, passei no concurso público e fui para Campinas. Por que a opção pelo Exército? A opção pelo Exército é uma história um pouquinho mais longa. Em primeiro lugar, a atração pela atividade militar. E também era um momento de vida difícil que tinha que encontrar uma saída. E eu falo sempre que meu casamento com o Exército foi um casamento por interesse e depois eu descobri que eu estava apaixonado. O senhor perdeu o pai com 3 meses de idade, a mãe com 5 anos. Como é que foi essa trajetória até a opção pelo Exército? E uma história muito longa, né? Uma família muito grande naquela época, 8 filhos, né? Esses 5 anos entre o falecimento do pai e da mãe, ela ficou doente, praticamente hospitalizada o tempo todo. Então foi um período que eu, por ser o mais novo, não lembro tanto das dificuldades, né? Mas os irmãos mais velhos, eles passaram uma história bastante difícil. Mas foi tudo vencido, todo mundo conseguiu se formar, todos tiveram uma vida digna. O senhor saiu do Rio Grande do Sul há 51 anos. Qual é a sua relação com o Estado hoje? Eu tenho uma irmã em Rio Grande, um irmão em Pelotas, uma irmã e um irmão em Porto Alegre. Sempre que posso vou ao Rio Grande do Sul para visitá-los, tenho alguns amigos também em Rio Grande. E tenho Colorado que... O senhor é colorado, é? E manteve isso a vida inteira. Por onde passou, Congo, Haiti, São Paulo, Brasília, o senhor acompanha o Inter? Sempre acompanhando, com momentos de sofrimento, momentos de glória, né? O senhor acompanha de saber a escalação de time, de olhar noticiário, ou simplesmente para na frente da TV na hora do jogo? Não, eu paro para ver o jogo, mas eu não consigo desligar porque o meu irmão é gremista fanático e não me deixa descansar do assunto futebol. O senhor já se mostrou em entrevistas anteriores preocupação com a deterioração do Rio Grande do Sul para chegar nesse momento que está salário de funcionalismo atrasado, cheio de dívidas, né? Mesmo de longe o senhor acompanhava o Estado nessa questão? Eu lembro do Rio Grande do Sul quando era criança, adolescente, né? E também um pouco ao longo da história do Estado, com políticos influentes, com uma estrutura muito boa na parte de indústria, né? Na parte agrícola, um estado dos principais da federação, tudo isso. E depois você tem a fase onde o Rio Grande do Sul não tinha dinheiro, não tem dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários. Essa é uma situação muito triste que mostra que o Rio Grande do Sul passou por um período de irresponsabilidade administrativa, né? Para chegar nesse ponto, um estado que é um dos principais estados da federação. Isso aí é muito ruim, isso é muito triste, né? Não só o Rio Grande do Sul, hoje você tem 7 estados no Brasil oficialmente com falência financeira. Isso aí é uma prova da falta de responsabilidade e da falta de eficiência dos mecanismos, né? Dos seus tribunais de contas, dos seus mecanismos de fiscalização. Republicanamente, tem alguma coisa que o senhor possa daqui fazer para auxiliar o governo do Estado? A parte financeira é uma parte extremamente difícil, não é aqui que se trata, é no Ministério da Economia. E os estados, eles hoje, municípios e estados, quase todos no Brasil, estão
com dificuldade financeira e a União também. Então, quando você tem os municípios e os estados recorrendo à União, na realidade, o quebrado está pedindo socorro para o outro que está em dificuldade também. Ministro, vem aí a reforma da Previdência, que é o principal ponto da equipe econômica do governo no início já do mandato. Um dos problemas da reforma da Previdência nos governos anteriores foi a questão da comunicação. A comunicação passa pelo senhor. Vocês preparam campanhas para isso? Como é que vocês vão comunicar as mudanças que vocês pretendem fazer na Previdência? Bom, eu vejo que o principal problema não foi a comunicação. É impossível, através de comunicação, você contornar uma proposta ruim, né? Não, você faz uma boa comunicação quando você tem um produto bom. Aí fica mais fácil também de fazer a comunicação. Ali, anteriormente, houve uma série de problemas. O assunto foi estudado, mas o governo, na época, tinha outros problemas que levaram até retirar, não colocar em votação a reforma da Previdência. Agora, existe uma consciência da importância de fazer uma nova Previdência. Isso hoje é uma consciência nacional, hoje é um assunto que está acima dos partidos dos governadores, dos deputados. Essa é uma consciência, uma necessidade nacional. Hoje não é um assunto partidário. E a proposta está sendo aperfeiçoada. Eu acredito que vai ser uma proposta boa, que vai facilitar essa comunicação. E junto com essa consciência da necessidade, eu tenho muita esperança de que vai ser concretizado. Os prefeitos do Rio Grande do Sul vão ter no senhor um ponta de lança aqui no Palácio Planalto. O senhor não é político, né? O senhor não pretende, o senhor não vai se transformar em político depois. Vai ser um ponta de lança de alguma forma, assim? Como é que vai ser isso? É claro que existe esse sentimento de bairrismo, né? O Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte, né? Tem desde o chimarrão, do churrasco, O senhor faz churrasco? Faço. Isso é bom. Chimarrão o senhor faz? Não, chimarrão, como diz Gaúcho, é o filo dos outros. O senhor filo dos outros. Não sou de fazer. Ministro Onix, de outros que ficam... Está do lado aí, então é mais fácil. Agora, não adianta bairrismo nessa hora, né? Nessa hora a gente tem que olhar para todo mundo. Você tem áreas, por exemplo, o Nordeste precisa de uma atenção especial também. Não, o bairrismo aqui ele tem que ser de uma vertente positiva e não negativa de favorecimento, né? O que é mais difícil? Tropa no Congo, Haiti, ou uma secretaria como essa, com tanto político batendo na sua porta e o governo precisando fazer tanta reforma? Sem dúvida, carregando fuzil era mais fácil, né? Até porque era uma profissão que eu exerci por 48 anos. O senhor não serviu com o presidente Bolsonaro, mas o senhor competiu com ele em pentáculo militar. O senhor ganhou dele, perdeu dele, como é que era isso? Não, é mais ou menos no mesmo nível, né? Inter e Palmeiras, como é que vai ser? O senhor vai mandar um recadinho para ele no WhatsApp? Como é que vai ser? Primeiro a gente espera o resultado, né? Ministro, obrigado ao senhor. Sucesso na missão. Muito obrigado. Confira a íntegra da entrevista com o general Santos Cruz no Facebook do SBT-RS e também no nosso canal do YouTube. Na próxima semana, o ministro Osmar Terra. O corpo da adolescente de 14 anos, assassinada com golpes de faca, foi enterrado nesta tarde em Pelotas. A autora do crime é outra adolescente que era vizinha da vítima. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. No fim da tarde, amigos e familiares se despediram de Laísla Ribeiro no cemitério da Zona Norte de Pelotas. A prima viu o momento em que ela foi esfaqueada. E ela estava na esquina, elas pegaram e deram várias facadas e faz dia que elas estão ameaçando elas com arma e dizendo que vão pegar ela. E ela foi morta ali naquele lugar. A autora das facadas é vizinha de Laísla e, segundo os moradores, tem um comportamento agressivo. De acordo com a polícia, logo após ter esfaqueado a vítima, ela fugiu e se escondeu em um matagal. E foi encontrada nesta manhã por policiais militares. Fizemos buscas pelo mato, bem como no entorno de um colégio ali, onde foi localizada a parte autora aí, menor de idade. Foi dado voz de apreensão para a mesma. A polícia ouviu a autora das facadas. Ela tem a mesma idade da vítima. A outra adolescente que segurou Laísla durante os golpes foi apreendida na noite anterior.
Vizinhos e familiares, ainda chocados com a morte trágica da adolescente, querem que os responsáveis sejam punidos. Ela era uma guria muito boa, ela não fazia mal para ninguém, era uma criança, vivia sempre no meio das crianças lá, e elas fizeram foi uma crueldade. Realmente um absurdo, mas tem outro absurdo hoje ainda. Em São Leopoldo, um homem matou o porteiro de um motel por causa da demora no atendimento. Luciane Coman. Pois é, Felipe, como a gente vê aí nas imagens das câmeras de segurança, né? O veículo chegou ao motel, isso foi na madrugada de sábado, e aí deu ré. Aí o homem que estava vestindo uma camiseta de futebol, ele foi a pé até a recepção e a gente vê que ele fica ali falando pelo interfone. Voltou para o carro, né? E aí a gente vê o portão da garagem abrindo. E aí o porteiro Edson Lugar de Freitas de Souza, de 57 anos, aparece com um pedaço de madeira. E o motorista avança sobre ele, atropela o porteiro, que é prensado contra a parede. Segundo a polícia, testemunhas relataram que o homem estava bêbado, estava embriagado e discutiu com o porteiro por causa da demora no atendimento e depois porque o porteiro não queria abrir a porta. O funcionário foi socorrido, levado ao Hospital Centenário, mas infelizmente acabou morrendo ontem, terça-feira. Esse motel fica lá na Rua Aimoré, em São Leopoldo, e a polícia tenta agora identificar, né, o autor desse crime. O veículo é similar a um Citroën C4 da cor prata e quem tiver qualquer informação sobre esse homem que matou o outro por causa de uma futilidade, né, Felipe? Sim. Pode ligar para esse telefone que está na tela, é o 98-590-0599, código de área 51. Que absurdo, realmente, né? Veja daqui a pouco, bandidos armados deixam 3 pessoas mortas e uma ferida no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Três pessoas foram mortas e uma ficou ferida em um ataque a tiros no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, hoje à tarde. Testemunhas relatam que 4 homens armados chegaram em um carro branco e dispararam diversas vezes contra as vítimas. A polícia acredita que as mortes possam ter relação com o tráfico de drogas, já que porções de cocaína foram encontradas no local do crime. As vítimas ainda não foram identificadas. Libertadores da América, 24 minutos do primeiro tempo em Santiago do Chile, o placar é de Palestino 0, Inter 0. Às 9h30 da noite em Rosário, na Argentina, o Grêmio inicia a tentativa do tetracampeonato contra o Rosário Central. Os gols desses 2 jogos, se acontecerem, você confere amanhã com o Jeremias Werneck no SBT Esporte. Quarta-feira de cinzas com cara realmente de fim de carnaval. Céu nublado, pancadas de chuva e calor. Um pouco menos que ontem, mas ainda bem abafado, né, Lu? Pois é, Felipe. Olha, e continua, até porque mesmo a temperatura tendo caído um pouco, a umidade segue alta e aí a sensação de abafamento continua. E esse tempo pesado acaba sendo propício também para a ocorrência de temporais isolados, como o que foi registrado lá em Santo Ângelo, lá no noroeste do estado, que veio acompanhado, como a gente vê nas imagens, ó, pelo granizo. Olha só a quantidade, né, de pedras de gelo. Teve granizo também em Vacaria, nos campos de cima da serra. No interior do município, o gelo atingiu pomares e propriedades com produção de maçã, que é uma fruta agora que está em plena safra aqui no estado. Bom, a quinta-feira vai ter então muitas nuvens desde cedo, o sol até aparece em alguns momentos, a temperatura segue alta e a umidade também. Em Uruguaiana, máxima de 28, mas lembrando que por causa da umidade continua abafado. Volta então a ter alerta de temporais isolados aqui no estado. Em Porto Alegre, o dia vai ter sol e chuva, temperatura entre 21 e 29 graus. Na sexta, uma frente fria vai trazer chuva mais generalizada ao estado e segue o risco de temporais e de chuva volumosa muito forte para várias regiões. A instabilidade continua no sábado e no domingo, o tempo firma e aí refresca um pouco, Felipe. Bom, então é o seguinte, se preparar, né? Todo mundo tirar as galochas, porque só tem chuvinha ali, né? Vem chuva pela frente. Andar de sombrinha, guarda-chuva, capa de chuva, que negócio. Bacana, hein, Lu? Valeu, hein? Valeu a força, hein, Lu? Sábado de aleluia, diriam antigamente. Mas o sábado de aleluia vai demorar um pouquinho. Tchau, tchau. E
A gente encerra com uma dica. De segunda a sexta, sua tela vai ser invadida por muita ação. Hoje, às 10 da noite, estreia a segunda temporada inédita de A Garota da Moto. Está de tirar o fôlego, então não perca A Garota da Moto a partir das 10 da noite, hoje aqui no SBT. Fique agora com o SBT Brasil, mais notícias locais amanhã às 11h40 com o Marcelo Coelho. Obrigado pela sua audiência. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E farmácias associadas. Aqui você tem amigos.